Bom, pessoal, então essa é a primeira aula para quem está fazendo então a disciplina de Estatística Aplicada à Agronomia, né? Então eu vou passar aqui primeiramente os conceitos, tá? Lembrando então que esse material ele tá no PDF também, então vocês não necessariamente precisam assistir essa aula, né? Aqui na verdade eu vou comentar para quem quer ouvir, enfim, né? Mas vocês podem simplesmente ler lá, ler um material, enfim, a parte mais teórica dos conceitos iniciais mesmo da parte de introdução a planejamento de experimentos, tá? Então, já vou direto, tá? Não vou ficar me estendendo muito aqui. Aí a gente conversa depois na aula síncrona, tá? Bom, então, o que a gente vai ver na estatística aplicada à agronomia, né, é toda a parte de experimentos. Não sei se vocês chegaram a ver, provavelmente com outros professores, né, e a agronomia, vocês trabalham, né, praticamente com experimentos. Ou interpretando experimentos, ou vocês vão aplicar experimentos, vão fazer o TCC de vocês, vão fazer a pesquisa final de vocês, mas enfim, é o tempo inteiro lidando com evidências, né, científicas, né, de qual é o experimento que é melhor ou não, se funcionou ou se não funcionou, né. Então, a gente vai basicamente na disciplina de estatística aplicada estudar os experimentos, né, planejamento de experimento, delineamento experimental, fazer os testes, né, a análise de variância, são alguns termos então que a gente vai trabalhar aqui. Então, começando então a estatística na pesquisa agrária e biológica. Bom, a gente já viu na estatística 1, enfim, que a estatística é uma ciência então, que se preocupa com o planejamento de uma pesquisa, que ela envolve desde a forma de coleta das observações, né, obtida em experimentos, levantamentos, enfim, até a forma de organizar, descrever, resumir os dados, né, analisar, concluir e apresentar essas informações. Então, as análises estatísticas dependem, de certa forma, da coleta dos dados. Tá? Então, ela está extremamente ligada ao planejamento da pesquisa. Então, o planejamento da pesquisa e a análise estatística, elas estão interligadas. Então, quando vocês forem fazer o delineamento experimental lá na prática de vocês, o esquema experimental de vocês, vocês já vão pensar na análise estatística, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma noção de análise estatística. E, ao mesmo tempo, só análise estatística também não dá, porque se eu pensar numa análise estatística, eu vou ter que pensar num delineamento que vai suportar aquele planejamento estatístico, tá? Aquele planejamento da pesquisa, quer dizer. Desculpa. Então, na verdade, o planejamento da pesquisa e a análise estatística estão extremamente ligadas, tá? E isso a gente faz sempre antes, né? Então, é muito importante no início da nossa pesquisa, lá no planejamento, já saber qual é a análise estatística que a gente vai fazer. Não é lá depois que eu coletar os dados que eu vou ver o que eu vou fazer com esses dados. Não é assim, né? A gente vai ter que planejar lá no início, antes de ir para campo, né? Enfim, ou seja lá, a análise estatística. Não é depois da coleta dos dados, tem que ter muito cuidado, tá? Então, a gente tem que ter um conhecimento de estatística, né? A gente já tem um conhecimento básico, né? E agora de testes, né? Dos experimentos para a gente escolher e saber o que a gente vai fazer. Bom, a forma de coleta de dados. A gente tem o levantamento, né? O que é levantamento? É observar o fenômeno na natureza. A gente simplesmente vai observar o que está ocorrendo. Tratamentos, gente, a gente vai usar muito o termo tratamentos, né? É a variação de um mais fatores de interesse. Que fatores é esse? Bom, é algo que eu quero observar, né? Eu quero observar diferentes adubações, eu quero observar diferentes pesticidas, eu quero observar diferentes variedades. O que eu quero observar? Né? São os meus tratamentos. Então, quando a gente, por exemplo, quer estudar, então o que a gente vai trabalhar muito aqui? Só para introduzir então aqui para vocês, que, por exemplo, eu quero estudar a produção de milho, né? Então, o que eu quero observar? Eu quero observar a produção de milho, mediante aplicação de diferentes doses de nitrogênio. Então, olhem só, eu quero estudar a produção de milho, é isso que eu quero entender, mediante aplicação de diferentes doses de nitrogênio. Né? Então, essas doses de nitrogênio, as diferentes doses de nitrogênio vão ser os nossos tratamentos, tá? A gente vai usar muito, basicamente é isso, tá? Essa é a lógica. Outros fatores, então, quando a gente vai observar, no caso aqui, só as doses de nitrogênio,
Nós temos outros fatores também, né? Por exemplo, que eu poderia ter diferenças na fertilidade, umidade do solo, existência de pragas, ervas daninhas, né? Enfim, que pode também influenciar na produção final, né? Então, na verdade, o que vai ser o nosso experimento aqui? A gente quer observar, geralmente, um fator, depois a gente vai entender melhor, né? Principalmente na parte de alinhamentos. Mas o fator, então o fator seriam diferentes doses de nitrogênio. Cada uma dessas doses, né, seria um tratamento. Então a gente quer observar essas diferentes doses, mas a gente não vai observar, a gente gostaria, na verdade, de saber, né, que a única coisa no campo que eu conseguisse variar fossem as doses de nitrogênio, né? Que tudo o resto fosse constante. Então, se eu tenho lá uma área, eu gostaria que toda a área que eu vou utilizar para pesquisar a produção de milho, que toda a área tivesse a mesma fertilidade, a mesma umidade do solo, a mesma existência de pragas, ervas daninhas, ou sei lá o que, tudo igual, né? Que a única coisa que variasse fosse as diferentes doses de nitrogênio. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Infelizmente, a gente sabe que vai ter essas variabilidades, essas influências de outros fatores também, né? A gente não vai conseguir manter outros fatores constantes. Ou melhor, né? O objetivo aqui da análise do nosso desenvolvimento experimental, de quando vocês forem fazer o experimento de vocês, o delineamento de vocês, é fazer com que a gente tenha o mínimo possível de variação desses outros fatores, né? Ou levar em consideração, estudar formas para incluir essas outras variabilidades também, tá? Por quê? Porque essas outras variabilidades nós chamamos de um erro experimental, enfim, a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas basicamente é isso. Então eu gostaria que um único fator variasse e que o resto permanecesse constante, tá? Porém, na prática não é assim que funciona, né? Bom, então o que é esse nosso experimento? O nosso experimento é isso, né? Desculpa que aqui quebrou, tá? Mas o nosso experimento é esse. A gente quer observar o efeito de diferentes doses de nitrogênio na produção de milho, né? Será que alguma das doses de nitrogênio funciona melhor na produção de milho, né? Ou será que existe diferença entre as doses? Não existe? Uma é melhor, uma é pior? Tudo isso eu posso fazer nesse meu experimento, né? Então, quando a gente fala em experimento, então a função, gente, de um experimento é determinar a relação, tá? As relações de causa e efeito, né? Como, por exemplo, então eu quero verificar se as doses de nitrogênio influenciam na produção de milho, que seria o meu efeito, né? Então, digamos que dose de nitrogênio, entre aspas, é a minha causa que eu quero entender, eu quero ver se essa causa está influenciando no meu efeito. Qual é o efeito? A produção de milho, né? Então, isso é o meu experimento, isso é a nossa hipótese muitas vezes, tá? Então, a população, alvo, né, o conjunto universo, são todas as características possíveis, né? São todos os elementos, desculpa, com a mesma característica em estudo que eu quero observar. Então, no caso, que ele fala do algodão em caroço, eu quero observar a produtividade de algodão em caroço no estado de São Paulo. Essa é a minha população-alvo, então eu tenho que estudar toda a produtividade de todas as fazendas, de toda a produção no estado de São Paulo, né? É possível? Não sei, né? E é vasto, mas seria a minha população-alvo todo. Eu quero estudar a produção de uva Isabel em Bento Gonçalves, né? Então, vou ter que estudar toda a produção, né, da uva Isabel em Bento Gonçalves. Essa é a população-alvo. Só que a gente sabe que muitas vezes a população-alvo, ela é praticamente inviável, né, de ter como estudar o todo, né? Então, para isso, a gente estuda uma amostra. Então, a amostra é uma parte que ela tem que ser o que é mesmo representativa da minha população. Não é qualquer amostra, ela tem que ser representativa da população. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que levar uma metodologia para selecionar essa amostra, né? Não é simplesmente sair escolhendo ao acaso, eu tenho que respeitar a parte da amostra. Tá? Então, segundo Finney, né, em 1952, ele diz que o propósito da ciência estatística é fornecer uma base objetiva para análise de problemas nos quais os dados são sujeitos à variação do acaso. Então, é justamente isso, né? Então, a ciência estatística, por que a ciência estatística é tão importante, né, na parte de experimentos, enfim, para comprovar alguma coisa? Porque a gente tem que, é essa teoria que vai acomodar a variação do acaso. O que é essa variação do acaso? O acaso, gente, ele sempre tá. Lembram que, por mais que
onde está o acaso? Se eu repetir o mesmo experimento, mantendo as mesmas condições, controlando as variáveis, não quer dizer que eu vou obter o mesmo resultado. Lembram? Lembra que eu falo, né? Costumo falar da caneta. Se eu pesar essa caneta, mantendo várias condições, se eu pesar 100 vezes essa caneta, não quer dizer que nas 100 vezes eu vou obter o mesmo resultado. O que influencia isso, gente? Nós temos o acaso. Tá? E por mais que a gente conheça, por mais que um pesquisador, por exemplo, né, que tem um exemplo aqui, conheça de nutrição e fisiologia animal, por exemplo, ele é top na área, ele jamais será capaz de predizer com exatidão qual vai ser o peso, por exemplo, de um suíno criado sob as mesmas condições. Né? Então, por mais que você tenha um conhecimento de uma determinada planta, de um determinado animal, você não vai poder dizer com certeza o que vai acontecer. Né? Então, isso é o acaso. Né? E o acaso ele sempre vai existir, tá? Então a gente tem que acomodar isso, utilizar essa forma de acaso, tá? Utilizando essa metodologia estatística, tá? Então quando a gente fala em acaso, então quando o elemento acaso, a gente leva em consideração o acaso, quando esse elemento então acaso está presente em um problema, dificuldades reais são introduzidas, são chamados fenômenos aleatórios, tá? Então a gente usa muito o termo aqui para analisar esses fenômenos aleatórios, os modelos probabilísticos, que nós vimos lá na estatística 1, distribuição normal, distribuição binomial, distribuição de Poisson, enfim, o mais tradicional era a normal, a distribuição T de student, né? Então, são distribuições de probabilidade, né? Então, a gente tem que levar os fenômenos aleatórios. Então, a aleatoriedade está na nossa vida, né? A gente não tem como fugir dela, tá? Então, qualquer pesquisa científica, gente, o procedimento geral é de formular hipóteses e verificá-las, né? Então, a gente quer entender. Então, numa pesquisa científica, a gente vai ter as hipóteses, nós queremos verificá-las diretamente por meio de suas consequências, tá? Então, para isso, a gente precisa de quê? Nós precisamos de observações, né? Um planejamento experimental é essencial para o esquema, então, dessas hipóteses, tá? Então, a gente vai precisar de um planejamento experimental para obter as informações e para concluir, né, tirar conclusões para nossas hipóteses, tá? Para verificar hipóteses. Então, as hipóteses, normalmente, elas são testadas por meio de uma análise estatística. Quais seriam as hipóteses, professora? As hipóteses, por exemplo, do milho, né? As diferentes doses de nitrogênio influenciam na produção de milho ou não? Né? Será que a produção de milho é a mesma para cada dose? Né? Será que as doses diferem ou não? Enfim, tem várias formas de formular essas hipóteses, né? Então, as hipóteses que são testadas por meio de métodos de análise estatística dependem do modo como as observações foram obtidas. E dessa forma, o planejamento de experimentos são extremamente ligados, como a gente já viu, né? Então, o planejamento do experimento e a análise estatística, ela está extremamente ligada, tá? Lembrando sempre, então, que o conjunto dos efeitos de fatores não controlados é denominado de variação do acaso, tá? E o acaso, então, a gente sempre tem. Então, o que a gente quer? A gente vai, muitas vezes, observar... a gente vai ter fatores que eu quero observar, por exemplo, diferentes doses de nitrogênio, né? É o fator que eu vou controlar. Eu vou controlar as diferentes doses de nitrogênio, mas tem fatores que, muitas vezes, eu não tenho como controlar ele, tá? Mas que a gente pode levar em consideração na análise estatística. Por isso que a gente tem que fazer o planejamento antes, né? Por exemplo, então quando a gente vai fazer um experimento a campo, alguns fatores são não controláveis, né? Como eu já comentei antes com vocês, as pequenas diferenças de fertilidade, ligeiras variações dos espaçamentos, profundidade, variação na constituição genética das plantas que a gente está observando, as variações nas doses de adubos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, tudo, né? Todos esses fatores, gente, muitas vezes a gente não consegue controlar todos ao mesmo tempo, mas a gente pode registrar e levar em consideração depois que a gente vai ver como covariáveis e levar em consideração nas análises estatísticas, tá? Então, esses efeitos que muitas vezes, que sempre ocorrem, né? Essas variações sempre vão ocorrer, muitas vezes elas não podem ser conhecidas individualmente e tende a mascarar o efeito do tratamento em estudo. Então, se eu não levo em consideração as diferenças na fertilidade do solo, né? Se houve uma diferença na profundidade da semeadura, né? Se a constituição genética é diferente das plantas, se eu não levo isso em consideração, eu vou mascarar o efeito do tratamento, que no meu caso lá seria, por exemplo, o efeito se as doses de nitrogênio, se as diferentes doses de nitrogênio têm efeito na produção de milho, tá?
Então, novamente, esses efeitos que muitas vezes a gente não controla, eles são denominados de variação do acaso ou variação aleatória. Tá? Então, aspectos do planejamento estatístico do experimento. Então, vamos considerar o exemplo, né? Lembrando, continuar o mesmo exemplo, que eu quero observar um experimento que tem como objetivo verificar o comportamento da produção de milho sob efeitos de diferentes doses de nitrogênio. Então, vamos lá, dose 0, por exemplo, dose 25, dose 50, dose 75 e 100 kg de nitrogênio por hectare. Tá? Então, essas doses foram definidas pelo pesquisador e correspondem aos 5 tratamentos envolvidos no experimento. Então, aqui, gente, a gente tem um fator. Claro que a gente não está ainda, estamos começando a falar sobre o assunto. Mas o fator que eu quero observar, doses de nitrogênio, o fator vai ser nitrogênio. O 0, 25, 50, 75 e o 100, cada um dessas diferentes doses, nós vamos chamar de tratamentos. Tá? Então, o fator são dose, só tem um fator, doses de nitrogênio ou nitrogênio. Cada um desses valores, também depois a gente vai ver que se chama nível de um fator. Cada um desses níveis, nível 0, nível 25, nível 50, nível 75, nível 100, nós vamos chamar de tratamentos, tá? Então, o tratamento é cada um dos níveis de um fator. Meio complexo, né? Mas a gente vai se habituar. Até o final da disciplina a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, o tratamento, nós temos um único tratamento, um único fator aqui, desculpa, que seria o nitrogênio. Nós temos níveis do nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 níveis, e lembrando que cada um desses níveis representa um tratamento. Tá? Então, essas doses foram definidas pelo pesquisador e correspondem aos 5 tratamentos envolvidos no experimento. Então, a cultivar de milho escolhida para o experimento foi a mais plantada na região. Então, para cada dose de nitrogênio foram plantados 5 canteiros de terra de 10 metros quadrados. Então, aqui eu já vou aproveitar para falar para vocês o que isso representa. Então, ó, 5 canteiros. Então, cada dose de nitrogênio foram plantados em 5 canteiros. O que representa esses 5 canteiros? Os 5, a gente vai ver que é a repetição dos meus tratamentos, tá? É o número de vezes que eu repeti o tratamento. Então, eles foram repetidos 5 vezes cada um deles. Com canteiros de terra de 10 metros quadrados cada. O que significa esse 10 metros quadrados? Então, cada uma dessa minha repetição aqui, por exemplo, nas doses 0, esse resultado é de um canteiro de 10 metros quadrados. Esse 10 metros quadrados, a gente vai ver depois que se chama unidade experimental, né? Ou a parcela, né? Parcela ou unidade experimental. Né? Então, é unidade experimental, é onde que eu vou medir. Então, eu vou ter a produção de milho, né? Desses 10 metros quadrados. Esses 10 metros quadrados, unidade experimental. Então, o que a gente faz? A gente vai medir a produção dos 10 metros quadrados e ele vai compor uma repetição. Então, esses 2.850 aqui da dose 0 representa a produção desses 10 metros quadrados, que é a minha unidade experimental. Tá? Isso vai variar. Depois a gente vai ver, né? Só para já lembrar aqui o que é que a gente vai ter que prestar atenção. Tudo isso faz parte do meu delineamento experimental, tudo isso faz parte do meu planejamento do experimento, tá? Só tô mostrando um pouquinho o que significa as coisas que a gente vai ver. Então, portanto, o tamanho da amostra para cada dose de nitrogênio é 5. Então, ele está dizendo que ele usou 5 repetições dos tratamentos. Então, depois de realizada a análise estatística e interpretação dos resultados, poderá ser indicada qual é a melhor dose de nitrogênio para cultivar de milho utilizada. Então, aqui nós temos um exemplo de um experimento, né? Que a gente quer testar, então, diferentes doses, os tratamentos estão aqui, ó, e repetições. Então, nós temos 5 repetições. E a gente vai querer saber se, né, existe diferença média, será que a média de cada um dos tratamentos é igual ou diferente? Né? Então, a hipótese inicial H0, que vai ser minha hipótese inicial, qual seria? Seria que a média, Mi, a gente vai usar o símbolo Mi para representar as médias, todo tratamento 0, igual a média do tratamento 25, que é igual a média do tratamento 50, que é igual a média do tratamento... Opa, senhor, viajei aqui.
é igual à média do tratamento 50, que é igual à média do tratamento 75, que é igual à média do tratamento 100, né? Contra H1, ao menos uma média difere das demais. Ao menos uma média difere das demais. Não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente ainda... Isso aqui faz parte da nossa outra aula, que eu vou gravar para vocês, tá? Onde eu vou começar a explicar o delineamento inteiramente casualizado, tá? E análise de variância, tá? Então, seria essa a minha hipótese. A minha hipótese inicial, que a gente chama de H0, só para relembrar. No caso aqui, eu vou comparar todas as médias contra H1 a menos uma difere, né? E a gente faz o teste, enfim, toda a parte. Então, gente, o que quer dizer planejamento experimental, o planejamento do experimento, né? Porque o objetivo sempre é o quê? Minimizar a variação do acaso. Então, a gente quer minimizar todas as variações. Se no meu caso aqui, eu só quero observar, relembrando, a variação das doses de nitrogênio, eu quero que todas as outras variáveis sejam controladas, ou tentar o máximo possível que elas sejam controladas. Então, para isso, eu tenho que fazer o planejamento experimental para minimizar essas outras variações do acaso. Tá? Eu tenho que tentar isolar os outros efeitos de outros fatores. Né? No caso, diferente cultura, diferente espaçamento, a fertilidade do solo, a umidade, a iluminação. Né? Tudo isso eu tenho que pensar. Então, não é tão simples na hora de levar lá para a prática, né? Bom, então, pesquisa e experimentação. Então, o termo pesquisa deve ser sempre empregado quando se investigam coisas novas, né? Enquanto o termo experimentação deve ser usado a verificar a adaptação de conhecimentos, tecnologias, situações diversas daquelas nas quais foram criadas e envolvidas. Né? Bom, experimentação, então, tem muito a ver com quando a gente quer testar, né, algo, uma situação nova, uma tecnologia, a gente quer aplicar essa nova metodologia, né? A gente quer, então, aplicar na prática. Existe uma interferência do pesquisador, tá? Bom, fator. O que é um fator? Já falei no exemplo para vocês. É aquilo que se aplica em um ensaio de forma não homogênea. Por que não homogênea? Porque eu quero fazer com que ele varie, porque eu quero saber se existe uma diferença entre os níveis de um fator, tá? Então, fator, muitas vezes a gente quer saber é a cultivar, né? Quando eu quero testar várias delas, né? Diferentes cultivares. Adubação, diferentes níveis de adubação, ou diferentes formulações de adubações, diferentes marcas de adubações, enfim, né? O importante é que o fator vai ser cultivar, não são as diferentes cultivares, tá? O fator é cultivar. Dentro da cultivar, a gente vai ter diferentes cultivares que a gente vai observar, é óbvio. Mas o fator é o que a gente quer variar. No caso, eu quero variar as cultivares, eu quero variar a adubação, pesticida, inseticida, blá, 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 tá? Então, esses são os meus fatores, tá? E normalmente a gente pode ter também experimentos com um fator e com mais de um fator, tá? Então, nós podemos ter um experimento, a gente vai começar, né, a estudar os experimentos com um fator. No exemplo que eu falei do milho, eu tenho um fator, que é diferentes doses de nitrogênio, né? Mas eu poderia ter diferentes doses de nitrogênio e diferenças nos espaçamentos da plantação de milho, né? Então, eu estou variando quem? Diferentes doses de nitrogênio e diferentes espaçamentos. Só estou dando um exemplo, tá? Então, eu teria dois fatores, mas a gente vai começar com um fator. Então, eu posso ter um fator ou mais de um fator, inclusive dois ou mais. Aumenta a complexidade, tá? Bom, os fatores esses podem ser quantitativos ou qualitativos, tá? Um fator, então, ele é dito quantitativo quando os níveis são de quantidade. Então, por exemplo, lá, quando nós estudamos diferentes doses de nitrogênio, as diferentes 0, 25, 35 é uma quantidade. Então, a gente diz que esse fator, ele é quantitativo. Se eu falar, assim, diferentes cultivares de milho, né? Uma variedade 1, uma variedade 2, uma variedade 3. Eu quero saber se a variedade 1 tem maior produção de milho, né? Ou, por exemplo, variedades de uvas, variedade de uva Isabel, variedade de outra uva, não sei o quê, né? Então, aí ela é qualitativa, porque eu estou estudando diferenças de variedades, tá? Então, aqui vocês podem ler melhor, com mais calma, tá?
Nível. Então, as diferentes manifestações de um fator. Então, o nível, quando eu falo lá, então, um fator, no exemplo do milho, doses de nitrogênio. Cada uma das doses, o 0, 25, né, o 50, 65 e 100, é um nível, tá? Então, o nível se chama as diferentes variações do que eu for estudar do meu fator. E o tratamento, a gente chama tratamento para cada um dos níveis, tá? Então, cada um do nível vai ser uns diferentes tratamentos. A gente usa geralmente o termo tratamento, né? Se existe diferença nos tratamentos, né? Ou nos níveis. Então, cada um dos níveis de um fator, a gente chama de tratamento, né? Então, por exemplo, o tratamento 0, 25, 65, 100, a variedade 1 é o tratamento, variedade 2 tratamento, variedade 3 tratamento, enfim. Tá? Tratamento controle. Então, quando a gente não conhece a eficácia, né, de um tratamento que a gente vai estudar. Então, a gente não conhece nada no tratamento. Então, o que a gente faz? A gente, por exemplo, se eu não conheço nada, né, a gente, por exemplo, vou testar uma nova adubação, mas eu não conheço nada sobre essa adubação. Então, o tratamento controle não vou aplicar nada, né, não vou aplicar nada de adubação. E no outro, eu vou aplicar uma adubação, né, ou um fertilizante, enfim, né, o termo que for. O importante é que vai se manter as mesmas condições. Então, por exemplo, se você for colocar iluminação, vai ser a mesma, né? A área do tratamento controle, que não vai receber 0, né? 0, por exemplo, lá na dose de nitrogênio, o tratamento 0 aqui poderia ser um tratamento controle também. Mas geralmente eles usam o termo controle quando não se conhece nada do que se vai estudar. Então se usa o 100, né? Sem nada de adubação, por exemplo, e os outros com adubações. O importante é que, se você for aplicar adubação, sei lá, alguma coisa com água, ou manter solo, a iluminação, tudo vai ter que permanecer constante, com exceção de receber ou não aquele aditivo, tá? A única coisa é que não vai ter o aditivo. E aí a gente vai comparar se houve efeito em não aplicar nada de aditivo e ter aplicado o aditivo, né? Então, por isso que se chama o tratamento controle. Também, muitas vezes, se chama testemunha, alguns chamam de testemunha, tá? Testemunha é a mesma coisa que tratamento controle quando a gente for falar na dose 0. Mas não é sempre dose 0 testemunha. Testemunha é aquele tratamento, por exemplo, que é padrão. Você já sabe que ele funciona, ele já é consagrado, né, como padrão ouro, né? Digamos que é o adubo top lá e tu quer desenvolver uma outra forma de adubação, né? Então, digamos que aquela adubação lá é padrão, já se sabe que funciona, mas eu estou desenvolvendo um outro aqui, por exemplo, sei lá, a linha mais orgânica, sei lá o quê, e eu quero comparar com aquela padrão. Então, a gente usa muito o termo testemunha, tá? Variável resposta. Variável resposta é tudo que a gente for medir, né? O que eu quero avaliar? Normalmente, a variável resposta, a gente vai atribuir o símbolo Y, né? É o que a gente vai medir para saber se teve efeito do fator ou do meu tratamento ou não. No meu caso lá do milho, o que a gente vai medir? Nós vamos medir a produção de milho, né? Então, a gente vai medir a produção de milho. Então, a variável resposta é a produção de milho que eu vou medir em quilos. É o que eu vou obter, né? É a produção de milho. Bom, essa variável resposta, muitas vezes, né, eles usam o termo triplicata, né, ou sei lá, duplicata, enfim. O que é isso? Então, muitas vezes a gente vai ter mais de uma observação, a gente pode medir mais de uma vez, né? Então, por exemplo, se vocês estão medindo a altura, enfim, pode fazer, porque às vezes o instrumento pode interferir na variável resposta. Então, por exemplo, a balança, né? A balança, enfim, pode ter interferência. Então, a gente vai medir uma vez, vai medir outra vez, vai medir outra vez, pode medir quantas vezes for. Quanto mais repetições eu tenho, quanto mais medições eu tenho, melhor, mais certeza eu vou ter quanto ao instrumento, né? Porque, na verdade, a gente está usando um instrumento, nós estamos usando um aparelho. Esse aparelho, ele pode ter alteração, né? Então, por isso que a gente usa o termo triplicata. Tá? Então, a gente mede mais de uma vez. Quando a gente mede mais de uma vez aquele valor, a gente faz uma média dos valores, porque a gente vai precisar de um valor, né? Então, a gente faz a média de todos os valores que eu repeti. Ou, se tem valores muito discrepantes, muito fora, a gente exclui os valores
discrepantes. Tá? Bom, covariável. Covariável, gente, é aquela variável que não era de nosso interesse inicial, né? Não é a nossa principal variável, mas pode influenciar, né? São variáveis que podem influenciar porque elas não são constantes, né? Então eu preciso levar em consideração. Então por isso que se chamam covariáveis. Né? Elas podem se tornar confundidoras, elas podem confundir os resultados. Então é importante a gente medir essas covariáveis. Então no meu caso lá, a variável principal, o fator principal seria doses de nitrogênio. Né? Os tratamentos são os diferentes doses de nitrogênio, né? E a variável principal, então, que eu vou medir lá é a produção, né? Eu vou medir a produção de milho de cada uma delas. Mas, por exemplo, se eu não levei em consideração, se nesse tempo todo teve variação na temperatura ambiente, né? Eu preciso levar em consideração a temperatura ambiente também. Então, geralmente, né, quem trabalha com plantas se leva em consideração, em experimentos a campo, enfim, se leva em consideração geralmente o tempo, temperatura, né? Porque vai variar de dias para dias, de local para local. Então, é importante medir. Então, a temperatura, no caso, para alguma coisa, seria covariável. Tá? Quando a gente vai medir também árvores, por exemplo, na DCEPA, né? A gente vai ter várias árvores e vai fazer a DCEPA e tu quer analisar depois. Só que se tu não levou em consideração a idade, né, dessas árvores, a idade dessas árvores pode ser um fator de confundimento. Então eu preciso levar, além de saber o tempo lá que vai brotar, o tempo, né, de resposta depois da DCEPA, eu tenho que levar em consideração que a idade, né, a idade das plantas, porque elas vão ter interferência, né? Vai ter influência. Então, por isso que tem que pensar nas covariáveis também. Tá? Então, covariável é isso. É essas variáveis que a gente vai medir. É que nem as pessoas. Quando a gente for fazer um tratamento, que a gente vai tomar um medicamento, a gente vai pegar a idade da pessoa, o peso da pessoa, a temperatura da pessoa, várias covariáveis. Né? Porque vai variar de pessoa para pessoa, né? É a mesma coisa aqui nas plantas, nas árvores, vai variar. Então, eu preciso levar, se eu tenho condições, é importante levar em consideração essas covariáveis. Tá? Então, sempre que possível, o pesquisador deve planejar o seu experimento, né? Para controlar esses fatores de perturbação, né? O que são esses fatores de perturbação? Isso que a gente está levando em consideração. Então, na hora de desenvolver a pesquisa de vocês, vão pensar assim, mas será que isso pode influenciar isso? Será que isso também não poderia? Ah, então eu vou ter que anotar. Então, por isso que é planejamento do experimento. Por isso que a gente tem que pensar antes, na hora de construir o experimento. Não depois que já está andando para a final, porque tu não tem como voltar no tempo. Não tem como tu coletar, muitas vezes, informações que só podia ser lá no início. Né? Então, a mesma coisa, peso, vai medir lá, efeito das rações em pesos, em animais. Todos eles têm o mesmo peso, beleza? Mas dificilmente todos vão ter o mesmo peso. Ah, eu esqueci de pesar eles inicialmente, então como é que tu vai fazer qual foi o efeito? Se teve efeito ou não nos grupos. Como que eu vou saber se teve efeito ou não? Não tem como eu voltar agora, já se passou 2 meses. Então, não tem. Então, muitas vezes isso vai inviabilizar os resultados da pesquisa. Né? Então, por isso o planejamento de experimento. A gente tem que pensar antes de começar a coletar. O que eu vou observar, o que eu vou anotar, quais variáveis vão ser as covariáveis, qual é a variável principal, quais as minhas hipóteses, o que eu quero encontrar. Tá? Por isso chama análise planejamento experimental. Certo? São alguns termos que a gente vai trabalhar bastante, né? Então, como eu falei dos fatores de confundimento, né? Que o ideal, gente, a gente só quer observar as diferentes doses de hidrogênio e tudo o resto, todas as outras variáveis, todos os outros fatores permaneçam constantes, né? Temperatura, umidade, fertilidade, tudo o resto permaneça constante. Mas é muito difícil, né, gente? Então, só que se eu não levo em consideração essas covariáveis, essas situações, eu vou ter fatores de confundimento, tá? Erro experimental, tá? Esse termo também é muito utilizado, né? Então, a gente quer identificar os diferentes, como voltando, então, já voltando à parte ali que eu falei, a gente quer testar diferentes tratamentos. Quais tratamentos, prof?
Tratamento 0, 25, 50, 75, 100, que são as diferentes doses de nitrogênio. Então, eu gostaria de saber que a única coisa que fosse variar lá no campo fosse essas diferentes doses de nitrogênio. E o resto tudo permanecesse constante, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, né? E mesmo que eu tente controlar algumas variáveis, mesmo assim, eu não vou ter acesso a todas as variáveis que estão influenciando, né? Imagine que quando eu estou aqui conversando com vocês, quantas variáveis estão influenciando aqui, né? Lá fora tá chovendo, como eu estou, se eu estou me sentindo bem, se eu não... Quantas variáveis, a minha pressão, quantas variáveis estão influenciando? Muitas, né? A gente sempre tem várias variáveis influenciando, vários fatores, várias situações influenciando, né? Bom, só que nem sempre eu vou conseguir medir tudo, né? Então, tudo isso que eu não conseguir medir, mas que causa variação, a gente vai colocar no erro experimental, né? Então, digamos que eu vou controlar os diferentes doses de nitrogênio, tá? E não conseguir variar nenhuma outra variável. Então, tudo que variar que eu não conseguir medir vai entrar no erro experimental, né? Vai ser meu erro experimental porque eu não tenho controle dessas situações, tá? Ainda é muito novo, mas todas essas variações, todos esses termos a gente vai utilizando ao longo da disciplina, tá? Quando a gente for falar dos experimentos, tá? Então, meu erro experimental, né, vem de todas as variações, né, que eu não consegui controlar e que não são constantes ou que não são homogêneas, né? Ensaio o experimento, então o conjunto de todos os tratamentos que eu vou aplicar de forma repetida. Então, ensaio o experimento é isso. Eu vou aplicar um tratamento, vou aplicar a dose 25 de nitrogênio, mas eu não vou aplicar uma única vez, vou aplicar 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes, né? Então, conforme eu vou repetir, eu vou ter um ensaio o experimento. Então, é importante ter a repetição ou aplicação, né, dos meus tratamentos para eu chamar de ensaio o experimento. Delineamento, né? Se usa muito o termo delineamento experimental. Delineamento é o esquema adotado para a distribuição dos tratamentos, tá? Vai ser muito importante, a gente vai usar muito, né? Então, nós temos o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos casualizado, delineamento em quadrado latino. Nós temos o esquema fatorial, fatorial com mais de um fator, né? Mas delineamento, a gente diz, né, os que mais a gente vai utilizar aqui é delineamento inteiramente casualizado, com um único fator, e delineamento em blocos casualizados. Tá? Então, delineamento é o esquema, é a forma que eu vou distribuir os tratamentos. Bom, nós já sabemos que nós temos 5 tratamentos, dose 0, dose 25, dose 50, dose 35, dose 100. E que nós queremos observar a produção de milho, né? E que eu tenho 5 repetições lá. Mas como que eu vou dividir uma área, né? Uma área lá que vai ser a minha área experimental, né? Como que eu vou dividir essa área em 5 tratamentos e 5 repetições? Como que eu vou atribuir? Qual é a área? Qual é a unidade experimental? Né? Vai ser em metros quadrados? Vai ser um hectare? O que vai ser? Qual vai ser a unidade experimental? Vai ser um vaso? Vai ser um canteiro? Começa por aí. Né? Depois, como que eu vou distribuir? Como que eu vou dividir para ter 5 repetições e 5 tratamentos? Né? Então, é isso que trata o termo delineamento. É esse esquema. Né? Como que eu vou distribuir esses tratamentos no meu experimento, no meu ensaio. Tá? E a unidade experimental é aquilo, né? A menor, né? Enfim, é a menor porção que a gente vai utilizar para observar o valor, né? Por exemplo, lá para a produção de milho. Ele definiu no exemplo 10 metros quadrados. Então, a repetição do experimento é 10 metros quadrados. Poderia ser um canteiro, poderia ser um vaso. Então, a unidade experimental, quem define é o pesquisador, de acordo com o que você for estudar. Né? Se você quer estudar plantas, vasos, em unidade experimental, pode ser uma planta só. Né? Pode ser um pé de tomate. Né? Pode ser uma videira. Então, pode ser apenas um tomateiro, né, um pé de tomate, ou pode ser um vaso com várias plantas, né? Então vai depender do que você quer como unidade experimental. Então, se for uma área, por exemplo, lá ele usou milho, 10 metros quadrados.
Então, a unidade experimental é 10 metros quadrados. Então, o que você vai ter que pegar? Você vai ter que medir a produção de milho desses 10 metros quadrados. E aí, você vai medir toda essa produção, que vai ser uma repetição. Eu sei que é bastante termos, né? Mas a unidade experimental, ela é extremamente importante, porque é onde a gente vai medir, né, o nosso experimento, né? E vai ser aquele valor que a gente vai usar como para representar o valor lá para análise estatística. Também chamado de parcela, tá? É parcela ou unidade experimental. Também usam bastante o termo parcela ou unidade experimental. Então, é extremamente importante a gente identificar a nossa parcela. Então, quando a gente for fazer um experimento, a gente vai ter que saber qual é o delineamento. Primeiro, qual é o objetivo, quais são as hipóteses, quais tratamentos, qual é o fator, quais tratamentos, qual é o nível do fator, se tem níveis, qual é a unidade experimental, qual é a variável resposta, quais são as minhas covariáveis. Tá? Isso é extremamente importante. E qual é o delineamento do meu estudo? Então, basicamente, a gente vai ver isso na disciplina inteira. Bom, quando a gente está definindo uma área experimental, né, que a gente está analisando lá, a gente também, o que se chama área útil, né? É a porção de unidade experimental efetivamente que a gente vai utilizar para análise. Então, muitas vezes a gente pode ter o quê, né? Digamos que a minha área experimental é esse aqui, tá? Aqui eu tenho o meu milho, né? Mas aqui eu tenho uma outra vegetação, que vocês vão saber mais do que eu, né? Então, para não ter contaminações, muitas vezes, porque a gente sabe que pode ter, entre aspas, a palavra contaminação, né? Se mistura aqui várias situações, né? Então, a gente pode fazer o quê? Se cria aqui a unidade área útil, né? Que é o que realmente vai valer para minha pesquisa. Então, isso aqui eu vou descartar. Esse pedacinho aqui eu vou descartar, né? E vou utilizar como área útil apenas esse pedacinho ali para evitar que tenha alguma contaminação entre as produções. Eu tenho milho aqui, tenho, sei lá, uma outra produção de... sei lá o que, agora me fugiu a palavra, azevém, sei lá o que, né? Para não ter essa contaminação. Bordadura, então, é a unidade que eu não vou coletar, como eu falei para vocês, deixa eu fazer um desenho lindo, maravilhoso aqui, né? Essa é minha área. Aqui eu tenho outra produção, né? E para evitar, a gente tem uma bordadura aqui, que eu vou chamar esse negocinho aqui, vai ser minha bordadura. Aqui é o que eu não vou utilizar, só vou utilizar essa parte aqui, vou descartar. Desculpem o desenho. Repetição, gente, é cada uma da aplicação, então, de um tratamento, né? Que é extremamente útil a repetição. Então, é a aplicação do tratamento novamente. Então, nós vamos ter lá, por exemplo, eu vou aplicar, né? Eu tenho uma área, vou dividir uma área, né? Em vários 10 metros quadrados, né? E cada uma das repetições... uma repetição, no caso ele falou lá 5, né? Então, 10 metros quadrados vai ter 25, depois uma outra parte de 10 metros quadrados vai ter 25, outra vai ter 50, outra 50 e assim vai. São as repetições, que elas são extremamente úteis. Bloco, gente, é um conjunto ambiental homogêneo, né? Que a gente vai ver depois, que é uma forma que a gente tem também de tornar mais homogêneo o nosso experimento, tá? Então, a gente fala muito em bloco. Então, por exemplo, eu tenho uma área... eu vou ter que criar um negócio aqui, né? Eu tenho uma área aqui. E aqui em cima, gente, essa parte aqui, ó, ela é mais íngreme, né? Bem mais íngreme e mais iluminada. E essa aqui, gente, ela é mais úmida, né? Ela é mais úmida e tá aqui embaixo, porque ela mantém a água empoçada aqui embaixo. Então, gente, na hora de aplicar os meus tratamentos, isso pode influenciar. Então, eu posso dividir, gente. Se tá aqui embaixo, elas estão mais ou menos, ó, essas partes são mais homogêneas, eu vou dividir essas regiões e vou chamar isso aqui de bloco 1, né? Então, aí nós chamamos de bloco 1 tudo isso aqui. Aqui vai ter todos os tratamentos, tratamento 0, 25, 50, 100, dentro dessa área. Então, eu vou forçar, digamos, né? Eu vou tornar mais homogêneo, vou criar áreas homogêneas, né? Para que isso, gente? Para minimizar os erros, para tornar mais homogêneo possível, porque eu quero que os tratamentos, né, passem pela homogeneidade, né? Eu quero ter o tratamento 0 na mesma área, que o bloco 1, mas o 25 também tem que estar na área úmida, o 50, o 100 também, o 105 também, todos eles têm que estar aqui
para eu poder testar se existe uma diferença entre eles aqui, né? Para não ter influência, para ninguém, né? Digamos, para não ter essa influência. Tá, gente? Depois eu vou falar sobre os princípios, tá? Do delineamento, tá?